Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imaginemos um cenário rapidinho. Há um protetor solar facial de última geração que, além de proteger do sol, tem ativos superpotentes para curar a acne. Aham. Um produto que, exige anos e anos de pesquisa em laboratório, né? Exato. E aí, dependendo do corredor em que o gerente da farmácia decide colocar esse frasco, seja na seção de dermocosméticos caros ou na prateleira comum de verão, os impostos sobre ele podem simplesmente dobrar da noite para o dia. Nossa, dobrar. É? Só por causa da prateleira? Pois é. Certo, vamos desempacotar isso. Porque hoje o nosso mergulho a fundo é sobre como uma etiqueta de promoção, ou sei lá, iluminação de uma vitrine, costumavam ditar o jogo tributário. E como o projeto de lei número 1479 de 2026, que é do deputado Rubens Pereira Júnior, tenta colocar um ponto final nisso. Isso mesmo, a gente vai explorar essa verdadeira crise de identidade dos produtos que a gente consome todo dia. É uma guerra silenciosa entre o marketing, a ciência e, bom, a lupa da arrecadação estatal. E o que é fascinante aqui, ao analisar essas dezenas de páginas, não é só a matemática do imposto. É a tentativa de resgatar uma coisa chamada segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do fabricante, sabe? Aham, porque, historicamente, a inovação ficava totalmente à mercê de quem estava inspecionando, né? Com certeza. Interpretações super subjetivas. O legislador reconhece que o destino de uma fórmula química complexa não pode ser refém de uma decisão arbitrária. O texto tenta acabar com essa instabilidade que, bem, paralisava a indústria. Para a gente entender o tamanho dessa instabilidade, a gente precisa definir quem é o protagonista aqui. O projeto chama de, deixa eu pegar o termo exato, produto cosmético de dupla funcionalidade. Que, em essência, é um produto de limpeza ou embelezamento que entrega duas ou mais funções técnicas reais e comprovadas. Tipo o hidratante que previne envelhecimento celular, ou um shampoo que trata alguma patologia do couro cabeludo. Exato, e o documento fala muito sobre a alta litigiosidade tributária. E traduzindo esse juridiquês para quem está nos ouvindo, isso significa empresas passando anos em tribunais, torrando fortunas com advogados. Tudo porque a Receita Federal reclassificava esses produtos usando dados puramente comerciais. A raiz do problema era esse descompasso total entre a química e a prateleira. O auditor fiscal, que na maioria das vezes não tem background de laboratório, usava o contexto da venda como bússola, né? Aham. E o artigo 5º do projeto ataca justamente isso. Ele proíbe expressamente que o fisco baseie essas reclassificações em fatores de varejo. Então quer dizer que, historicamente, a estratégia de marketing de uma marca poderia acidentalmente transformar o produto num alvo gigante para o leal? Pois é, exatamente isso. O texto é minucioso. Preço final, local de exposição, a categoria que o lojista adotou, tudo isso perde a validade. Cara, isso é tipo ter um smartphone que tira fotos incríveis e aí o governo, de repente, decide cobrar imposto de câmera fotográfica profissional só porque a loja colocou o celular na vitrine de fotografia. Nossa, perfeita analogia. Se conectarmos isso com a imagem maior, a genialidade do marketing acabava punindo a inovação científica. A lei agora força o auditor a parar de interpretar vitrine e começar a olhar para a molécula. Faz todo sentido. Mas aí entra uma questão prática. Se a Receita Federal não pode mais usar a vitrine como critério, ela fica meio cega no ponto de venda. O que ela vai usar então? É aí que entra o que a gente pode chamar de novo escudo do fabricante. O artigo 2º exige um dossiê técnico padronizado. Ah, o tal do dossiê. Lendo as fontes, deu para ver que não é só preencher um formuláriozinho, não. Não, longe disso. É uma radiografia científica completa. Tem que entregar a formulação exata usando a nomenclatura internacional INCI, tem que ter relatório de eficácia, laudos físicos, químicos e até microbiológicos. Peraí, microbiológicos? Porque a Receita Federal precisa saber como um creme altera a flora de bactéria da pele.
porque esse dossiê serve para provar de forma irrefutável que o benefício não é só um cheirinho bom, sabe? É uma alteração funcional, mecânica, que justifica aquela dupla funcionalidade. E mais, Manda. o ponto de inflexão mais drástico está no artigo 3º. Ele institui a presunção de veracidade desse dossiê. O que significa que o que a empresa diz é considerado verdade até que se prove o contrário. Exatamente. Historicamente, o estado dava canetada à empresa que se virasse para pagar laboratório e provar inocência. Agora inverteu. Se a Receita quiser contestar, o fisco que pague por laudos independentes para produzir contraprova. Uau, mas isso levanta uma questão importante, né? Porque, veja bem, a intenção é boa, protege contra a arbitrariedade. Mas exigir um mega dossiê com teste clínico, mapeamento microbiológico, a gente não está só trocando um problema por outro? Como assim? Tipo, criando uma montanha de burocracia que sufoca as empresas menores que não têm um departamento gigante de pesquisa e desenvolvimento. É uma preocupação válida. Mas o texto da lei prevê essa tensão. O dossiê é denso, mas ele garante o devido processo legal. Porque assim que o documento é entregue, o relógio começa a correr contra o fisco. Ah, tem prazos agora. Sim, prazos inflexíveis. A autoridade fiscal tem 60 dias para fazer qualquer diligência inicial. E a Receita perde o poder de rejeitar o papelório de forma genérica. Entendi. Eles não podem só dizer, tá faltando coisa. Exato. Se acharem incompleto, tem que apontar por escrito, com fundamentação estritamente técnica, qual ensaio clínico está faltando. E aí a empresa tem 30 dias para responder. Isso impede que o processo fique mofando na gaveta. Caramba. Isso transforma o dossiê num escudo bem ativo mesmo. Uma vez que você constrói essa muralha de dados, o governo precisa de ciência, não só de vontade de arrecadar, para derrubar. Com certeza. Mas vamos avançar na mecânica da lei. Imagina o cenário perfeito. A empresa entrega o dossiê redondinho. O produto faz duas coisas muito bem. Limpa os poros e deposita um anti-inflamatório. Como o governo decide qual é a função preponderante? Bom, o projeto introduz uma abordagem quase algorítmica no artigo 4º, uma fórmula matemática que fatia a identidade do cosmético em 100%. E a distribuição desses pesos é super curiosa. E como é essa divisão? Fica assim, 35% do peso vai para o que está indicado na rotulagem, 30% para os parâmetros de formulação química, 20% para o modo de uso, 10% para o mecanismo de ação técnico-científico e 5% para a classificação sanitária da Anvisa. Peraí. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como assim a Anvisa, que é a autoridade máxima de saúde do país, vale só 5% nessa conta? Olhando assim parece estranho. Enquanto o que a equipe de marketing escreveu no rótulo vale 35%, e a fórmula química vale 30%, mas a ciência de como ela age na pele vale só 10%. Parece que a lei gosta mais de panfleto do que de microscópio. E eu concordo que essa leitura isolada sugere um descompasso absurdo. A justificativa para os 10% do mecanismo de ação é que é muito mais fácil auditar a quantidade de um ácido na fórmula bruta, que vale 30%, do que provar como ele age na célula, sabe? Faz sentido. A prova documental é mais fácil. Mas e a Anvisa? 5% é muito pouco. Então, esse aparente rebaixamento da Anvisa só faz sentido quando a gente cruza com o artigo 9º do projeto. A matemática dos pesos serve para produtos que estão numa zona cinzenta, que só precisam de notificação prévia. Ah, entendi. Aqueles que não têm um registro pesado. Isso. O artigo 9º diz que quando a Anvisa já tem uma decisão técnica definitiva, tipo, atestando categoricamente que o produto é medicamento, essa decisão tem caráter vinculante para o fisco. E caráter vinculante significa que o auditor da Receita fica de mãos atadas, né? Ele não pode ignorar a Anvisa, usar a matemática dos 100% e cobrar mais imposto. Exato. O fisco é obrigado a capar, a menos que prove com provas novas e muito robustas que têm algo incompatível. E o PL ainda força a criação de um comitê conjunto entre a Anvisa e a Receita Federal. Nossa, juntar os dois mundos. Pois é, com prazo de 45 dias para consultas técnicas. É um esforço para fazer a máquina da saúde e a máquina dos impostos falarem a mesma língua. Entendi. E sobre o rótulo valer 35%, na falta de uma decisão forte da Anvisa, a promessa da embalagem é o que justifica a compra, né? Não, o Estado entende que o produto é o que ele promete fazer. É bem por aí. A promessa pública tem peso legal. Legal. Bom,
a gente mapeou as regras do jogo quando todo mundo joga limpo. O escudo, a matemática, o diálogo das agências. Mas e se uma corporação tenta fraudar o sistema? Aí a gente entra na seção 4, que fala do VTM, o valor tributável mínimo. Então, o que tudo isso significa na prática? Para mim, lendo as fontes, isso me lembra muito a caixa de penalidade no hóquei no gelo. Como assim? Tipo, você só vai para lá se quebrar as regras de um jeito muito gritante. O VTM é o governo presumindo um valor base lá no alto para cobrar imposto, ignorando a nota fiscal da empresa. Ah, sim, perfeita comparação. O artigo 6º tenta frear o uso indiscriminado desse VTM. Ele só pode ser aplicado em duas situações muito específicas. Que são? A primeira é a omissão, se a empresa não entregar o dossiê no prazo e não tiver uma boa desculpa. A segunda é fraude documentada, se o fisco achar indício de que os laudos foram adulterados ou se os testes do governo derem muito diferente do papel. Entendi. Fora isso, o Estado não pode inventar valor da própria cabeça. De jeito nenhum. E mesmo dentro dessa sua caixa de penalidade, o governo tem que seguir metodologias objetivas. Sim, o juiz do hóquei não pode inventar o tempo da punição do nada. A lei diz que o governo tem que usar a média de preços de pelo menos 3 transações comparáveis no mercado no intervalo de até 90 dias, né? Exatamente. O auditor não pode criar um valor punitivo astronômico só para machucar a empresa. Ele tem que provar que o mercado realmente opera com aqueles números. Uma amarra mecânica para proteger o empresário? Isso se alinha com o artigo 14, que exige linguagem impessoal e precisão. É para blindar o setor contra surpresas arrecadatórias. O fisco não pode mudar a regra do jogo no meio da partida para taxar o passado das empresas. Isso dá uma previsibilidade gigantesca e a empresa que falsificar documentos se dá muito mal, certo? Sim, o artigo 11 diz que documento falso não dá só multa, vai para apuração civil e penal. Mas, por outro lado, se o Estado errar a mão e aplicar o VTM errado, o artigo 10 garante restituição ou compensação imediata. Uau! Bom, quando a gente começou a nossa análise, a gente estava só olhando para a superfície, um frasco de protetor solar numa prateleira. E fomos descendo por essas camadas super complexas. Passando por microbiologia, inversão do ônus da prova e até equações algorítmicas, né? Pois é. E a grande lição para quem acompanha a gente é que segurança jurídica não é só um jargão abstrato e chato de advogado. É infraestrutura invisível que garante que a inovação chegue na gente sem ser esmagada por imposto irracional baseado no layout de uma loja. Com certeza. O texto traz a administração tributária para o século XXI. Os produtos hoje são multifuncionais e a lei tenta dar as ferramentas para o Estado interpretar essa ciência sem sufocar quem está pesquisando. E isso me leva a um pensamento final, uma provocação para a gente levar daqui. A gente viu que o artigo 4º desse projeto tenta aprisionar a identidade do cosmético em porcentagens super estritas. 35% aqui, 10% ali. Aquela matemática fixa. Exato. É uma tentativa super louvável de organizar o caos. Mas se a gente pensar no ritmo das coisas, a gente está correndo para um futuro de personalização extrema. Cosméticos usando inteligência artificial, biotecnologia para se adaptar ao microbioma da sua pele em tempo real. Nossa, verdade. Produtos que mudam de função ao longo do dia sozinhos. Isso. E a pergunta que fica é, será que uma lei alicerçada numa equação matemática tão rígida vai conseguir acompanhar essa fluidez toda das inovações que estão vindo por aí? Ou a ciência vai, mais uma vez, deixar a legislação comendo poeira? É uma reflexão para a gente manter no radar. Obrigado pela companhia nesse nosso mergulho a fundo e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!